Namastê, bem-vindo, bem-vinda. Hoje eu, Otávio Leal, Janprem, vou compartilhar contigo caminhos para a felicidade inspirado nos ensinamentos que eu recebi do mestre Osho, um dos mestres mais inteligentes, mais profundos e que também mais apontaram direções abençoadas na minha vida. Um dos mestres mais inteligentes, mais profundos que eu conheci em minha vida e que também me apontaram lições. O Osho fala de 10 mandamentos para a felicidade. O primeiro deles é: não obedeça à ordem de ninguém, a não ser as que venham de dentro de ti. Parece muito óbvio isso, mas nem sempre nós observamos isso. Existem muitos elementos na nossa vida que vêm de fora para dentro e que não fazem sentido nenhum em nossa vida, mas mesmo assim nós obedecemos. É claro que devemos nos inspirar em pessoas que vêm de fora. Podemos nos inspirar em caminhos espirituais, mas é importante ver se os mesmos têm ressonância naquilo que nós somos. É interessante que o Osho diz aqui, eu tenho anotado aqui alguns elementos, ele diz: nós somos seres espirituais, mas nós ainda não acordamos para isso. Não nos demos conta que temos um mestre interno e escutamos tudo que vem do lado de fora, mas não escutamos aquilo que vem de dentro de nós. Então isso é importante. Você tem consultado a si mesmo? Você tem refletido sobre quais são os seus caminhos, qual é a tua jornada? Faz esse questionamento, reflete sobre isso. Então, note, não obedeça a nada que venha de fora, a não ser que tenha uma ressonância dentro de ti. Agora, é claro, cuidado com o teu ego. Existem desejos da alma, do ser, e existem desejos do ego. Então fica alerta a isso. Segundo, o único Deus é a própria vida. Às vezes nós imaginamos um monte de coisas como o divino. E o Osho dizia que o divino é o todo. Amar a Deus sobre todas as coisas é amar a absolutamente tudo. Inclusive amar a nós mesmos, amar o próximo, a natureza, os animais, o ecossistema, a ecologia. São Francisco dizia que as pessoas que amam os animais, que amam a ecologia, são pessoas boas. E ao contrário, são pessoas que vêm para praticar e para viver o mal. Eu concordo com Francisco. As pessoas que não amam a natureza, o ecossistema, a ecologia, certamente não são pessoas do bem. Também penso assim, também tenho esse sentimento. Enfim, ame a vida. O todo, a totalidade é o divino. Esse é o segundo mandamento. Então, o primeiro, escuta mais a você, não obedece tanto regras externas. Esse é o primeiro. O segundo, o único Deus é a própria vida, a própria existência. Terceiro, a verdade está dentro de ti, a verdade não está fora. Agora, é claro que isso, por vezes, se torna uma falácia. Todos falam, procura a verdade dentro de ti, descobre a tua verdade, mas como fazer isso? Como fazer isso? Então, hoje ele nos traz uma série de meditações, que é o caminho. Aliás, o mestre sempre aponta na direção de um caminho. Quantas pessoas que não leem um monte de coisas do Osho ou de espiritualidade, mas que não fazem meditação? Então é só teoria tudo isso? Palavras e mais palavras e mais palavras. E essas palavras, que são pregações, e o Osho insiste nisso o tempo todo, pregações não mudam o mundo. Não mudam o mundo. Pregações não transformam as pessoas. Tem tanta gente pregando e o mundo cada vez pior, teoricamente. Então o que ele propõe aqui é que através do exercício da meditação eu possa procurar a verdade dentro de mim.
ok? Quarto mandamento, o amor é a oração. Isso para mim fez um sentido muito grande na minha vida. Me dá conta que o amor é uma oração. O amor é uma oração. De nada adianta nós ficarmos fazendo até orações mais tradicionais, e eu gosto muito de rezar o Pai Nosso em aramaico, eu gosto muito de rezar o Ho Oponopono, eu gosto muito de rezar a oração do arrependimento, que é uma oração budista, mas tudo isso faz sentido se tiver amor, que é o evangelho que diz: sem amor, ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu fale a língua dos homens, sem amor eu nada seria. Às vezes a gente pensa que isso é do Renato Russo, mas isso é inspirado em Jesus. Então o amor é, quando você coloca amor junto com oração, oração junto com amor, uau! E quando nós oramos no amor, nós entramos em contato, nós nos ligamos com toda a existência. Depois, quinto mandamento do Osho, o silêncio. O silêncio. Eu falei disso num programa anterior, que teve, no passado, todas as sextas-feiras, eu tirava um dia para ficar quieto. Eu tinha 18, 19 anos quando eu ouvi isso, eu achei incrível. E eu pegava um ônibus, eu ia até em Itu, uma cidade aqui próxima de São Paulo, ia nos campings de Itu, Cabreúva, o camping do Alemão, e ficava o dia inteiro em silêncio. Eu tomava banho de cachoeira, colocava argila no meu corpo, depois entrava na cachoeira para tirar. Argila para me dar mais saúde física, mais energia, fazia meu Qigong, que são exercícios, né, respiratórios, e eu adorava ficar em silêncio. Se você puder fazer isso, eu tenho recomendado para as pessoas um dia de silêncio, sem falar com ninguém, de preferência nem lendo, jamais redes sociais, jamais celular, um dia só para você. Você tem coragem disso? É interessante que outro dia eu vi uma pesquisa que perguntaram para vários jovens se ele nunca mais tiver, jovens cristãos, se esses jovens nunca mais tivessem que falar de Cristo, que rezar, que orar, abrir mão disso e ficassem com o celular, ou trocassem, poderiam rezar, orar, buscar o Cristo interno ou externo como queiram, mas abandonar o celular. A maioria escolheu o celular, a maioria. Foi uma pesquisa que tinha perguntas subliminares, não ficava muito claro, mas a maioria... Então olha que absurdo isso. As pessoas prefeririam o celular ao silêncio. Então o quinto mandamento, você tem que ficar em silêncio, acalmar a tua mente. E isso daqui que eu uso também não acalma a nossa mente, ok? Depois, sexto mandamento de felicidade, a vida é aqui e agora. A única coisa que temos é o presente. Só o momento presente existe. Então, de novo, aqui entra uma energia muito... eu já escutei muito isso, mas tem que viver tudo isso. Olhar para trás nos dá saudades, nos dá culpa, nos dá depressão. Olhar para frente nos dá todo tipo de ansiedade, E tanto ansiedade, quanto depressão, quanto culpa, quanto saudades, gera um desconforto físico muito grande. Agora, o desconforto emocional é pior ainda, porque nós temos um corpo físico que já não dependendo do que a gente come, de como a gente se alonga, de como a gente se cuida, o nosso corpo físico já é meio complicado às vezes. Agora, imagina o nosso corpo emocional, que é muito regido pelo que eu penso. Então, observar o presente. O presente é como se fosse um fruto que deve ser saboreado. E aí entra o sétimo chamamento do Osho, que é: viva completamente acordado. Isso é o que a gente chama agora de atenção plena, de observar o que está acontecendo, mindful, perceber, notar o que está acontecendo. Essa atenção plena se dar conta que nós criamos uma ideia de separação quando eu não estou
acordado. Eu estou aqui, mas eu estou pensando em outras coisas. Então eu estou separado daquilo que se faz presente. Hoje, cada vez mais, a própria ciência tem falado nessa ideia, não é? De que nós devemos ter atenção ao que estamos fazendo. Então, Osho, assim, ele diz assim, abre aspas, acordar é abandonar o mundo de ilusão que criamos, que estamos separados de tudo. Acordar é o caminho da iluminação. Quando acordamos, quando estamos conscientes, nós entendemos qual que é o nosso propósito de vida. Nós entendemos qual é o nosso propósito aqui nessa existência. E estar acordado é encontrar a paz. É encontrar a paz. Oitavo mandamento, não nade, flutue. É a questão da entrega, que o Osho e todos os mestres espirituais falam muito sobre isso, apontam muito nessa direção. Flui um pouco mais. O que é fluir? Nadar, em vários momentos, eu vou agir contra a natureza das coisas. Eu vou estar brigando o tempo todo. Eu não vou estar aceitando o tempo todo. Jesus dizia, seja feita a vossa vontade, se entrega, se solta. Há quanto tempo você que está aqui comigo não se entrega? Há quanto tempo que você nada contra a correnteza? O que nós mais vemos no mundo, o Osho fala nisso, é que as pessoas elas estão o tempo todo brigando contra tudo. O tempo todo achando que tudo é difícil, que tudo não deveria ser para mim, e colocando uma força tremenda em tudo. Relaxa. Não é o relaxar que às vezes a pessoa relaxa numas férias, que ela às vezes se embebeda, fica meio maluca, não é isso. Fica meio caótica. É um relaxar diferenciado. É perceber que muitas coisas têm um tempo. Por isso até que eu gosto muito de uma frase que diz assim, não apresse o rio, ele corre sozinho. É uma frase que vem lá da época do Fritz Perls, que ele era famoso, um terapeuta de Gestalt. Gestalt é viver o presente também. Não apresse o rio, ele corre sozinho. Tem hora que a gente tem que relaxar, seguir a correnteza. Nadar demanda muita força, o Osho diz. Mas flutuar principalmente, aí entre os outros mandamentos, em algo que tenha bem-aventurança. Então Osho falava de liberdade no amor, liberdade profissional, liberdade de mudar de ideia, de abrir portas o tempo todo, novas portas. E aí entra o 9º mandamento para a felicidade. Morra a cada momento. Esses nomes que você vê, quantas pessoas que eu já dei nome espiritual, centenas de pessoas, acho que talvez milhares de pessoas, eu já dei o nome espiritual. Porque esse nome que eu dou, que chama Sânias, que é baseado um pouco no Osho, um pouco baseado na tradição Nati, que é uma tradição que vem da Índia, esse nome espiritual, ele significa morrer para o passado. Meu nome, por exemplo, é Jan Prem. Jan é meditação. E Prem é amor. Então, quando eu mentalizo que meu nome é Jan Prem, meditação e amor, eu tenho que entender que a cada momento eu tenho que ser meditativo, e fazer meditação é uma coisa. Ser meditativo é outro. O convite do meu nome, eu não sei qual é o teu, não sei se você tem nome espiritual. O convite do meu nome é ser meditativo, e você não pode fazer meditação no passado, é agora. E ser amoroso. Você não pode ser amoroso no futuro, você tem que ser amoroso agora. Então isso me faz entender que a cada momento eu tenho que me renovar. O Osho dizia assim, que todo homem, que toda mulher possa nascer todos os dias, que possa nascer todos os momentos. Abra-se para novos aprendizados, porque esse é o nosso principal propósito nesse planeta. Se abrir para novos aprendizados, ok? E por último, pare de buscar. É interessante ele fala, pare de buscar a felicidade. Pare de fazer força. Não tente resistir àquilo que é.
Eu tive um iluminado, tenho, né, muito amigo meu, que é o Jayana, ele diz assim, aquilo que é, é. A gente tenta mudar o tempo inteiro aquilo que é. O que é, é, não tem como mudar algumas coisas. E se eu seguir o fluxo desse aquilo que é, há um profundo relaxamento. Eu paro de buscar um monte de coisas. Eu falei num programa anterior da ideia da felicidade, que é uma ideia que o Osho falava dos brinquedos que a gente pode comprar na vida, que usufruir das questões financeiras, usufruir do dinheiro, é ter alguns brinquedinhos, é ter algumas coisinhas na vida. Mas nós não podemos de jeito nenhum, na nossa vida, nos apegarmos ao ter, e sim ao ser. Se você tem dinheiro, tem prosperidade, você pode adquirir algumas coisinhas, alguns brinquedinhos, uma viagem, um automóvel, uma academia legal, se alimentar bem, em bons restaurantes, mas às vezes não precisa ter nada, é parar para olhar a beleza de muitas coisas que nos cercam. Por isso que eu defendo muito que alguns de vocês que estão me vendo têm que morar no mato. Tem corpo que tem que morar no mato, tem corpo que tem que morar no mar, tem corpo que tem que morar em cidade grande. Qual é o teu corpo? Então você tem que avaliar isso. Então o último mandamento do Osho é: para de buscar e para de brigar com tudo que te cerca. Esse relaxamento, essa proposta de relaxamento vai ser muito benéfica para você. Essa entrega, ok? Então vamos repetir todos eles aqui para você ver. O primeiro deles é: não obedeça a ordens, exceto aquelas que venham de dentro. Você não vai fazer mal para ninguém, isso não é isso que eu estou falando. Mas é ordens de ser outra coisa que não é você. Deus é a própria vida. Deus e Deus é a própria vida. A verdade está dentro de ti, não vai procurar fora. Fora pode apontar uma direção, mas você tem que seguir aquilo. Amor é a maior oração que pode existir. Uma vida amorosa. Você ser o exemplo de amor. Busca o silêncio. Busca o silêncio. O outro: a vida é aqui e agora. A vida não acontece em outro lugar, é agora. Não acontece em outro tempo, é agora. Acorda, fica absolutamente acordado. Percebe as coisas. Não nade, flutue. Não nade, flutue. Morra a cada momento. Morra a cada momento, para que você possa se renovar a cada momento. E por último, pare de buscar. Siga, relaxa um pouco, sossega um pouco, observa as coisas. Aquilo que é, é.